Eu tinha 13 anos quando 3 garotos na minha escola morreram. Vou contar o que aconteceu. Como eu disse, tinha 13 anos e nessa época não tinha amigos. Ninguém gostava de mim e eu sabia por quê. Havia perdido um olho quando era bebê num acidente, então usava um olho de vidro que ficava balançando dentro do buraco. Mas como ninguém vive sem amigos, eu dei o meu jeito. Nos intervalos, enquanto todo mundo ficava no pátio conversando e brincando, eu saía da sala e ia direto para o banheiro do ginásio de educação física. Lá, atrás do extintor de incêndio, os zeladores nunca limpavam, então dava para Lara viver. Lara era uma aranha meio esverdeada e peludinha. Eu me sentava ao seu lado com meu lanche trazido de casa e passava o intervalo ali, batendo papo com ela. Um dia, Marcos e os outros 2 colegas da minha sala entraram no banheiro e me viram com Lara. Me perguntaram se eu passava o intervalo inteiro ali, sozinho. Eu disse que sim, porque na verdade não tinha amigos. Não tinha vergonha de dizer isso, todo mundo sabia. Ele me contou que estavam se escondendo ali, porque haviam acabado de soltar uma bomba no pátio da escola. Depois de 1 minuto, escutei o estrondo. Foi um barulhão e então todo mundo começou a gritar. Quando voltamos para a sala, a diretora buscou Marcos e os amigos. Eles saíram tranquilos e depois de mais algum tempo, ela me chamou. Marcos havia dito à diretora que estava comigo no banheiro do ginásio e que por isso era impossível que fosse ele o culpado. Agora ela queria que eu confirmasse. Os 3 me olhavam ameaçadoramente e eu confirmei a história. Depois desse dia, Marcos disse que eu era até gente boa e quis que me juntasse à turma deles. Claro que fiquei feliz, nunca havia tido amigos, estava feliz de verdade. Só que antes de ser um deles mesmo, precisava passar por um teste, algo que representasse que eu estava abandonando minha vida anterior e estava completamente no grupo do Marcos. Me disseram que eu precisava matar a Lara. Foi um choque. Pedi que mudassem o teste, eu faria qualquer coisa, menos isso, mas o Marcos insistiu. É só uma aranha, ele me disse. Mas não era só uma aranha para mim, era minha amiga. Eu tenho vergonha de dizer que acabei cedendo. Vocês não entendem, eu nunca tinha tido amigos. Poder conversar com outras pessoas da minha idade, jogar e marcar de sair juntos depois do colégio, tudo isso não fazia parte da minha vida e agora eu tinha a oportunidade. Não seria mais o olho de vidro, estranho e sozinho. Por causa disso, eu pisei na Lara, senti ela estalando debaixo do meu tênis. Quando tirei o pé, vi o suco que escorria de seu corpinho. Foi aí que dei mais 3 pisadas, com ódio, não dela, mas de mim mesmo. Foi aí que começou o inferno na minha vida. Naquele mesmo dia, ao dormir, só consegui ficar pensando na Lara. Havia me arrependido de tê-la matado. Na verdade, estava tão mal que não queria fazer mais parte da turma de Marcos, nem conseguia olhar na cara dele. Ele era o responsável pela morte da minha amiga. Na cama, no escuro do quarto, comecei a escutar ruídos como se alguma coisa estivesse raspando contra a cadeira da escrivaninha ou andando sobre as folhas dos meus cadernos. Corri para acender a luz e vi uma aranha esverdeada e peludinha. "Lara!" eu gritei empolgado, mas depois vi que eram 3, todas iguais. Não poderia ser a Lara, ela estava morta, eram outras 3 aranhas. Elas tinham as patas dianteiras erguidas, prontas para atacar. Eu não queria matar mais 3 aranhas. Não podia, mas também não podia voltar a dormir com elas ali no meu quarto. Estavam nervosas. Minha solução foi tirar elas dali. Então, joguei pela janela. Mas durante a madrugada, despertei do sono e escutava o ruído baixinho das aranhas. Acendi de novo a luz e lá estavam elas. Agora eram 5. Isso continuou pela noite inteira. A cada hora de sono, eu despertava para ver que tinham mais aranhas nervosas no meu quarto. Não dormi nada essa noite, mas esse era meu castigo por ter matado a Lara. Eu sabia disso e o aceitava. A noite seguinte foi pior. Antes mesmo de deitar, já vi que existiam uma dezena ao meu redor. Tirei-as uma por uma e deitei. Depois de 1 hora, eram mais de 20.
Quase na alvorada, não havia mais como tirar uma por uma. Eu simplesmente esperei o dia amanhecer com a luz acesa, vigiando cada uma delas para que não me pegassem. Isso seguiu por toda a semana. Numa noite, acabei adormecendo e quando acordei, tive que cuspir uma aranha que se alojara dentro da boca. Noutra, ao descer da cama para acender a luz, sem querer esmaguei uma com os pés descalços. Havia uma semana que não dormia. No colégio, não queria saber de Marcos e a irritação por causa do sono me fez ser grosso com todo mundo. As pessoas ainda estavam com mais medo de mim do que de costume. Quando fui ao meu quarto numa noite, ele já estava tomado por aranhas. Então, desesperado, chamei meus pais. Na hora em que eles entraram, não tinha nada ali, nenhuma aranhazinha sequer. Supliquei a eles que dedetizassem a casa. Na minha cabeça, isso mataria todas elas. Eu estava sendo cruel, eu sei, mas o que eu poderia fazer? Elas me matariam se eu não fizesse nada. No dia seguinte, interditaram a casa para dedetização. Dormimos na nossa tia, todos juntos no quarto de hóspedes, e depois voltamos para casa. Era um sábado. Eu joguei no computador o dia inteiro, feliz por saber que teria uma boa noite de sono. Quando o relógio marcou 11 horas, comecei a bocejar e então fui me deitar. Não se passaram nem meia hora e os ruídos começaram. Quando acendi a luz, dezenas de aranhas por segundo passavam por qualquer fresta possível, infestando o meu quarto. Elas subiram pelos pés da cama, cobriram minhas cobertas, se enfiaram por debaixo dos lençóis e atrás dos travesseiros. Eu pedia que não me matassem, suplicava pela minha vida aos choros e berros. Foi então que escutei uma voz. Ela estava sendo sussurrada no ar ou só dentro da minha cabeça. Ela me dizia que eu era protegido pelas aranhas e Lara era meu anjo da guarda. Eu havia trocado elas e ainda matado meu anjo. Eu pedi desculpas, disse que havia errado e que não faria de novo. A voz então me disse que eu precisava passar num teste para recuperar a confiança delas. Como havia matado uma aranha para ter a amizade dos garotos, agora eu deveria matar os garotos para ter a amizade das aranhas. Essa escolha foi mais fácil de fazer.